Bom, agora nós vamos aplicar o que a gente acabou de aprender. Falei no vídeo anterior, falei no imperfeito subjuntivo. E agora nós vamos conjugar a segunda pessoa do singular do imperfeito do subjuntivo e o que nós vamos indicar? A palavra auxiliar, a desinência modo temporal e a desinência número pessoal. Lembrem-se, imperfeito subjuntivo é dúvida, é hipótese, é incerteza. Palavrinha auxiliar, se, é a conjunção se. A desinência modo temporal, a dobradinha SSE. E a DNP é aquilo que vem depois da desinência modo temporal. Então, vamos lá? Segunda pessoa do singular é o tu. Então, calar é da primeira conjugação, tiro o ar, e eu sei que o radical é até a letra L. Quando eu for conjugar, eu vou conjugar se eu calasse, se tu calasses. Então, veja bem, o radical é até o L, o imperfeito subjuntivo tem que ter a vogal temática, que é o A. Essa dobradinha SSE é a desinência modo temporal do imperfeito subjuntivo e o que veio depois? O S, que caracteriza a segunda pessoa do singular. Então, não tem como errar. Vamos para o verbo amarrar, que também termina em ar, e o radical vai até esse R. Quando eu for conjugar, eu vou conjugar se eu amarrasse, se tu amarrasses. Então, o radical é até o R, o imperfeito subjuntivo sempre tem a vogal temática, que é igual a do infinitivo, que é o A desinência modo temporal é a dobradinha SSE, e o que apareceu depois da desinência modo temporal para indicar o tu? Apenas a consoante S. Vamos para o verbo poder. Poder. Como que eu vou conjugar? Eu sei que ele é da segunda conjugação, tiro o er, e o radical vai até a letra D. Todo imperfeito subjuntivo tem que ter a vogal temática. Então, quando termina em ar, tem que aparecer a vogal temática. Quando termina em er, tem que aparecer a vogal temática E. Então, eu vou dizer, se eu pudesse, se tu pudesses. Notem que o O virou U. Mexeu na letra, mexeu no som. Duas mudanças caracteriza o verbo irregular. O que apareceu depois do radical? A vogal temática E, que tem que aparecer 6 vezes. A dobradinha SSE indica a desinência modo temporal do imperfeito subjuntivo. E o S, que aparece depois da desinência modo temporal, indica a segunda pessoa do singular. Por isso que ela se chama DNP, S, indicando segunda pessoa do singular. Agora vamos para o verbo dizer, que também é da segunda conjugação. Tiro o er, o radical vai até a letra Z. Mas ninguém vai falar se eu dissesse. Vai ter que falar se eu dissesse. Então, o Z vira 2 S. Mexeu na letra, mexeu no som. Duas irregularidades, tem que ser verbo irregular. Aí, até o S, esse S aqui é radical. O E é a vogal temática para indicar a segunda conjugação. A dobradinha SSE indica a desinência modo temporal do imperfeito subjuntivo, que sempre tem que ter esse SSE. E quando eu conjugo se tu dissesses, apareceu um S para indicar a DNP da segunda pessoa do singular. Agora vamos para o verbo trazer, que também é da segunda conjugação. Aí o que eu faço? Tiro o er e encontro o radical oficial do verbo trazer, que é até a letra Z. Mas quando eu for conjugar o imperfeito subjuntivo, eu vou falar se eu trouxesse. Não tem o A e não tem o Z. Então, já mostrou que o verbo é irregular, porque mexeu na letra e também no som. Então, até a letra X é o radical, o E é a vogal temática, que indica a segunda conjugação,
A dobradinha SSE é a desinência modo temporal, que indica o imperfeito subjuntivo, e o S é a desinência número pessoal, que indica a segunda pessoa do singular. Está vendo? Seja o verbo regular ou irregular, todo imperfeito do subjuntivo tem que ter a dobradinha SSE. E o que vier depois vai caracterizar a desinência número pessoal. Agora vamos ver o verbo por. O verbo por é um verbo especial. Por quê? Porque ele não termina em ar, nem er e nem ir na escrita. Mas eu tenho que saber, vocês já devem ter aprendido na escola, que o verbo por veio do latim ponere, que perdeu o N, ficou poere, que perdeu o último E, ficou poer, e depois perdeu o E e ficou por. Então, poer mostra que o verbo é da segunda conjugação. Mas quando eu olho por, parece que ele é da quarta, mas não existe quarta conjugação. Então, por é da segunda conjugação. E quando eu for conjugar o imperfeito subjuntivo, que vai usar o se, eu vou falar se eu pusesse. Vejam que o O virou U. Mexeu na letra, mexeu no som. Então, o verbo por também é verbo irregular. E quando eu conjugo se eu pusesse e se tu pusesses, o radical vai até o S, o E é a vogal temática para indicar que o verbo é da segunda conjugação, a dobradinha SSE é a desinência modo temporal, que indica o imperfeito subjuntivo, e o S é a desinência número pessoal, que indica a segunda pessoa do singular. Agora vamos para o verbo sentir, que termina em ir. O imperfeito subjuntivo inteiro, todas as conjugações têm que ter a vogal temática do A, do E e do I. E depois tem que aparecer a desinência modo temporal, que é a dobradinha SSE. Então, o radical é até a letra T. Se eu sentisse, se tu sentisses. Notem que o radical ficou exatamente igual até a letra T. Este I, que aparece depois do T, é a vogal temática oficial de qualquer verbo da terceira conjugação. A dobradinha SSE indica a desinência modo temporal do imperfeito subjuntivo. E para conjugar o tu, tem que usar o S para indicar a segunda pessoa do singular. Por isso, se tu sentisses. E, finalmente, o verbo mentir, que também é da terceira conjugação, porque termina em ir. Eu já sei que o radical oficial é até a letra T, o I é a vogal temática, então, quando eu for conjugar o imperfeito subjuntivo, que indica hipótese, possibilidade, dúvida, então eu vou falar se eu mentisse, se tu mentisses. Notem que o radical até o T apareceu, o I é a vogal temática, que também apareceu, e para caracterizar o imperfeito do subjuntivo, tem que aparecer obrigatoriamente a desinência modo temporal S, S, E. E para indicar o tu, vai aparecer o S. Se eu mentisse, não aparece nada, e se tu mentisses, aparece o S, que caracteriza a DNP da segunda pessoa do singular. Então, vejam bem que presente do subjuntivo e imperfeito subjuntivo não são complicados. A diferença é, presente do subjuntivo nunca tem vogal temática. E a vogal que aparece é a desinência modo temporal. No imperfeito subjuntivo, todas as conjugações vão ter a vogal temática A, vogal temática E e vogal temática I. E depois dela, tem que aparecer obrigatoriamente a desinência modo temporal S, S, E, que caracteriza o imperfeito subjuntivo. E o que vier depois caracteriza a desinência número pessoal. Ok? Então, agora, nós vamos para o último tempo do modo subjuntivo. Então, vou encerrar o vídeo para começar.